Olá, que bom te encontrar mais uma vez aqui no canal Minuto Missionário. Sou Paulo Eduardo, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando juntos a carta que Paulo escreve aos Gálatas, fazendo estudos expositivos. E eu convido você para me acompanhar em mais um estudo bíblico. Vamos lá? Muito bem, nós estamos no primeiro capítulo, olhando a partir hoje do versículo 13, onde Paulo está seguindo aqui na defesa do seu apostolado. Vale recordar que Paulo está em um contexto onde as igrejas da região da Galácia estavam sendo atacadas por alguns judaizantes que queriam colocar novamente na igreja alguns costumes judaicos e também questionando os ensinamentos de Paulo, a autoridade do apostolado de Paulo. E Paulo então redigiu para defender o seu apostolado. Os judaizantes, eles tinham, como eu disse, invadido aquela igreja, pervertendo a exclusividade da salvação pela obra de Cristo Jesus. E Paulo vai defendendo. Eles diziam que o apostolado de Paulo não era genuíno. Eles diziam que a autoridade de Paulo era algo tipo de segunda mão, como se ele não tivesse recebido das próprias mãos do Senhor Deus o seu apostolado. E Paulo vai então defendendo de forma muito categórica o seu ministério, a autoridade com a qual ele estava anunciando ali. Paulo começa a sua defesa, e eu acho interessante, você vai ver comigo, os versículos 13 e 14, Paulo faz algumas observações muito interessantes. Paulo, ele faz uma volta ao passado para defender o seu comportamento, o seu apostolado. Paulo olha quem ele foi, não é? Como Paulo era antes de ser se tornado apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, ele engrossava ali as fileiras do judaísmo, não é? E cumpria todo o seu ritual judaico. E Paulo destaca algumas coisas aqui. Versículos 13 e 14 ele diz: porque ouviste qual foi o meu proceder no judaísmo e na minha nação. Quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, diz o versículo 13 e 14. Interessante observar que Paulo fala muito do seu proceder. E essa palavra que Paulo usa aqui, a palavra grega traduzida por proceder, significa um modo de vida. E Paulo diz, olha, a minha maneira de viver era essa. É algo muito mais do que um simples comportamento, mas era um estilo de vida. Paulo era ético, mental e religioso. Ele andava de forma ética, tanto no seu comportamento, na sua mente, como no seu proceder religioso. E Paulo está dizendo, essa era a minha vida, sim eu era. Paulo era destaque entre os seus pares da época. Paulo tinha um destaque muito grande. Ele destaca isso aqui no texto, lá em Filipenses, capítulo 3, dos versículos de 3 a 6, Paulo fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, da seita dos fariseus, um zeloso, implacável perseguidor do evangelho. A gente poderia traduzir que Paulo ele era um judeu puro sangue, né? Ele era alguém realmente zeloso em toda a sua tradição, tanto religiosa como cultural da época. Ele nasceu em Tarso, da Cilícia. Quando jovem ainda, seu pai enviou para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. Atos 22 e 3 fala isso. E Gamaliel era considerado um dos maiores centros educacionais, né? Gamaliel era o maior pensador da época ali, um dos maiores. Então quem estudava aos pés de Gamaliel estava bem informado, bem instruído. Paulo teve essa oportunidade. Paulo se destacou como um estudante erudito, poliglota. Ele tinha uma cultura invejável. Você observa isso quando Paulo esteve em Atenas, lá em Atos capítulo 17 diz, ele foi para lá e lá ele foi discutir com os filósofos, com os epicureus, com os estoicos. Vale lembrar que Atenas era a capital intelectual do mundo, ali Péricles, Aristóteles, Sócrates, Platão, todos ali naquela
região. E Paulo vai lá e discute com aqueles filósofos da época de igual, né? Ele está ali no meio dos cultos mesmo, né? Interessante observar isso. Paulo, quando ele escreve a sua carta a Tito, ele citou Epimenides, que era um filósofo do século 6 a.C., está em Tito 1:12. Paulo, se você olhasse culturalmente, Paulo poderíamos dizer que ele tinha uma cultura enciclopédica, né? A parte cultural, de saber dele era muito profunda. Ele era algo que realmente tinha muito conhecimento. Paulo tinha um temperamento forte, ele era um líder do judaísmo, um rabino com qualidades, nós poderíamos dizer, incomparáveis na sua nação. Esse foi Paulo antes de encontrar-se com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Essa era a história dele. Paulo, ele tinha um zelo pela tradição dos seus pais também. Paulo foi educado para ser rabino, foi criado aos pés de Gamaliel, como eu disse, andava na exatidão da lei, Atos 22:3, viveu como um fariseu, de acordo com a seita mais severa, a religião mais severa, Atos 26:5, Paulo viveu de acordo com aquilo, percorria grandes distâncias para caçar, não é? Caçar aqueles cristãos da época. Paulo, ele corria assim, ele sabia a teologia, os costumes da época, ele perseguia os cristãos ali que fugiam das condutas, não é? Que eram ensinadas na época dentro do seu zelo religioso. Paulo, ele tinha muito conhecimento, Paulo falava bem, tinha autoridade. Paulo tanto escrevia como a lei, tanto a lei escrita quanto a lei oral. Paulo era profundo conhecedor. Então nós estamos falando de uma pessoa que tinha uma bagagem intelectual do judaísmo que ocupava a elite. Esse é o apóstolo Paulo. Esse era aquele que havia se tornado apóstolo. Essa descrição aqui, nós estamos falando de um homem que foi preparado para ser um membro do Sinédrio, como possivelmente ele o era. Braço forte ali, como eu disse, na perseguição da igreja. Assim Paulo caminhava. Paulo, ele era um perseguidor implacável. Paulo perseguia. Verso 13 ele diz: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a assolava. Meus amados, Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele auto se determinou, ele mesmo falando, insolene, blasfemo, perseguidor, 1 Timóteo 1 e versículo 13. Paulo disse que ele era o menor dos apóstolos, que ele não era mesmo nem ser digno de ser chamado de apóstolos, pois perseguia a igreja. Paulo devastou a igreja. Gálatas 1:13 ele falou isso. Ele assolou a igreja, Atos 8:3. Ele exterminou em Jerusalém aqueles que invocavam o nome de Jesus, Atos 9:21. Paulo era uma fera selvagem. Paulo perseguiu a religião do caminho, não é, como os cristãos eram intitulados, Atos 22:4 fala sobre isso. Ele não poupava nem mesmo os lugares sagrados, ele entrava nas sinagogas para prender os cristãos, forçando-os a blasfemar, castigando eles, lançando muitos em prisões, aprovando a morte de muitos. Enfim, Paulo perseguia a igreja com uma violência terrível. Esse era Paulo. Essa é a descrição de Paulo na sua conduta antes da sua conversão. Ele vivia em guerra contra a igreja. Paulo apresenta isso para defender quem ele era hoje. Paulo falou, olha o que eu já fiz, olha quem eu fui antes de conhecer a Cristo. Enfatizando a transformação de vida, enfatizando a conversão, a mudança. Louvado seja Deus, pois o Evangelho, ele gera mudança, gera conversão. Nascer de novo. Quantos de nós temos vivido, né, experiências tão tristes no passado, mas após encontrarmos Cristo, vivemos uma nova vida, um novo momento.
e que essa possa ser a sua experiência. Que Deus possa abençoar sua vida grandemente. Que o Senhor Deus possa estar abençoando você, guardando você e que você possa viver essa nova vida ao lado de Cristo Jesus para a glória dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.